Olá, pessoal. Boa noite. Estamos no nosso horário, 8 horas. Agradecer a presença de todos vocês aqui que vieram prestigiar o Adeilson, a palestra dele, Ouvindo Deus na Tempestade. Antes de eu passar de eu fazer a apresentação do Adeilson, primeiro alguns recadinhos como de costume nosso, tá? O primeiro é que as contribuições que foram feitas voluntariamente ao fazer a inscrição para a palestra de hoje, para essa palestra de hoje à noite, todo o dinheiro será revertido para a ONG Espaço Azul. A ONG Espaço Azul é uma ONG que cuida de crianças autistas. Ela cuida atualmente de 118 crianças autistas. E esse dinheiro que nós arrecadamos aqui, nessa noite, né, que quem fez a contribuição voluntária, a gente vai comprar em guloseimas para eles para o Dia das Crianças. Tá? Então, todo o dinheiro que foi arrecadado com a contribuição voluntária de quem fez, será destinado a essa ONG Espaço Azul. Perfeito? Outra coisa, esse evento faz parte da comemoração que a gente está fazendo para os 100 anos do Obreiros do Bem. Essa ONG, esse evento, ele faz parte da comemoração dos 100 anos do Obreiros do Bem, que será no dia 16 de janeiro do ano que vem, tá? 16 de janeiro de 2026, o Obreiros completa 100 anos. Além deste evento, a gente terá outros ao longo deste ano e no ano que vem também, já no centenário, né, do Obreiros do Bem. Então, deixa eu tirar essa musiquinha, pessoal, só um minutinho. Eu não escutei que a musiquinha estava. Bom, sim, está melhor. A musiquinha estava concorrendo e estava difícil. Eu não tinha nem prestado atenção que estava a musiquinha ali. Bom, então como eu estava falando, então esse evento faz parte da comemoração dos 100 anos do Obreiros do Bem. E a gente fez uma campanha para o plantio de 100 árvores. Não sei se vocês todos estão sabendo, mas a gente estava com essa campanha desde quando o Obreiros completou 99 anos, né, em janeiro deste ano, a gente lançou a campanha para plantarmos 100 árvores. Nós já atingimos a meta e agora a gente não está mais na contagem regressiva, quantas árvores faltam para plantar 100 árvores. Nós já começamos a contagem progressiva, quantas a mais nós iremos conseguir plantar. A gente já ultrapassou, então a gente já está com 52 árvores a mais plantadas, tá? Então já foram 152 árvores plantadas e a gente pretende chegar a pelo menos a 100 árvores agora na contagem progressiva, chegar a 200 árvores plantadas, dobrando aí a nossa meta. Perfeito? Eu vou chamar então o Arthur para fazer a nossa prece de abertura e depois eu faço a apresentação do Adeilson. Arthur, por favor. Bom, boa noite a todos. É uma imensa alegria podermos ver a nossa casa assim, repleta de vida, nos dois planos da vida, casa, família, que se encaminha aí para o seu centenário, que a gente possa construir nessa jornada do centenário realmente memórias que fiquem gravadas no coração de todos nós, dos espíritos que fizeram parte dessa história, que a gente possa honrar esse legado. Então, é realmente uma festa espiritual e para isso, vamos então sintonizar com a espiritualidade que se faz presente, cerrando os nossos olhos, acerenando o nosso coração, buscando em nossa tela mental a figura inolvidável do Divino Mestre, o seu olhar terno, o seu sorriso encantador, a sua feição que transparece paz, a sua presença que nos envolve em amor. Que tudo isso nos permita abrir o coração, que deixemos-nos sensibilizar
para que assim possamos ser tocados pela presença dele, na pessoa dos seus enviados, que aqui nos trazem bênçãos, luzes, consolação, atendendo ao ministério do Consolador prometido. Facho aceso e bem erguido por esta casa, já há quase 100 anos, e que intentamos levar também para as nossas vidas, na forma de uma vida mais iluminada, mais conforme o que do Mestre temos aprendido. Aqui nos colocamos, Senhor, na condição de aprendizes, mas aprendizes repletos de esperança, confiantes no teu amparo e na tua promessa de que estarias conosco até a consumação dos séculos. Sabemos que muito ainda temos a transformar, que pouco podemos ofertar, mas que o pouco sincero que ofertamos, Senhor, que a tua misericórdia o possa multiplicar, fazendo-nos instrumentos úteis onde estivermos, levando algo da tua presença, do teu sorriso, da tua esperança. Abençoa o nosso coração, as sementes do bem que já encontraram espaço em nós. Ajuda-nos a cultivá-las no suor, nas lutas de cada dia, para que, enfim, possam se tornar flores e frutos a embelezar a vida, a encantar os outros corações que caminham conosco. Envolve o nosso amigo Adeilson na tua inspiração e na tua luz, e que tenhamos todos nós, Jesus, uma noite inesquecível, uma noite marcante para o nosso coração. Guarda-nos a todos em paz, junto a ti, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Obrigado, Arthur, por proferir a nossa prece inicial. Bom, então deixa eu primeiro agradecer ao Adeilson por ter aceito o nosso convite. O Adeilson que já está aqui em nossa cidade desde ontem, fez palestra lá no nosso lar, trabalhou hoje aqui com a nossa mocidade, pela manhã e pela tarde, agora vai fazer a palestra aqui para nós, Ouvindo Deus na Tempestade. O Adeilson Salles, ele é natural do Guarujá, São Paulo, ele é escritor, filósofo, palestrante e psicanalista. É trabalhador da Casa Espírita Maria Modesto Cravo, no Guarujá, e até o momento ele tem 101 livros publicados para crianças, jovens e adultos. Alguns dos seus livros infantis foram traduzidos para a língua inglesa também. O êxito do seu trabalho se reflete na participação das grandes bienais e feiras do livro do Brasil. É requisitado para palestras no Brasil e no exterior, falando em escolas, universidades e centros espíritas. Então, Adeilson, por favor, venha até aqui o palco para falar um pouquinho para nós sobre Ouvindo Deus na Tempestade. Obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite e que Deus te ilumine nessa palestra. Muito obrigado. Boa noite a todos e todas. Os desencarnados já responderam. Podem responder os encarnados agora. Boa noite a todos e todas. Muito bem. É uma alegria poder voltar aqui o Obreiros do Bem, a cidade de São Carlos, e passar esses momentos que eu venho experimentando desde ontem à noite. Eu falei ontem à noite no nosso lar, hoje pela manhã aqui para os educadores, à tarde com os jovens, à noite aqui com os senhores e amanhã às 10 horas, 9 horas, estaremos aqui novamente para outra atividade. E evidentemente que quando eu receber mensagem no meu celular que o código for 16, eu já não atendo mais, né? Porque já resgatei todos os débitos aqui com a região. Bem, era uma madrugada que aparentemente seria como todas as outras. O meu celular estava ligado porque ele fica ligado 24 horas por causa dos pacientes adolescentes que eu atendo, muitos deles com desenvolvimento de ideação suicida. E eu gosto que os meus pacientes, sejam adolescentes ou não, que eles entendam que o canal que nós mantemos no atendimento com a psicanálise
é um canal que está sempre aberto, principalmente aqueles que estão vivendo as suas crises existenciais mais agudas, com risco realmente de autoaniquilamento. Então o meu celular fica ligado. E naquela noite, era por volta de 4 horas da manhã, eu me levantei, fui ao banheiro, voltei, e quando eu entro no quarto, o celular acende. E eu fui ver de quem era a mensagem. E a mensagem não era de nenhum adolescente. Era de uma mulher que eu não a conhecia pessoalmente. Uma companheira que eu só falava com ela através do WhatsApp, porque no período da pandemia ela me enviava mensagens pedindo para que eu fizesse lives para uma instituição espírita da cidade do Recife. Mas eu não a conhecia, era só troca de mensagens com agendamento de data. Quem te manda uma mensagem às 4 horas da manhã, certamente não dormiu a noite inteira. E a mensagem dela, a primeira frase dizia assim: eu preciso de você. Fui diagnosticada com câncer. Ao ler aquilo, eu fui colhido. Tive um impacto, evidentemente, porque ela procurou justamente a mim. Então a minha fala não é uma fala presunçosa, visto que Deus se utiliza das suas criaturas para falar com outras criaturas. Então eu entendi que Deus queria falar com ela através de mim naquele momento. Como você, amigo, amiga que aqui se encontra, irmão, irmã, já foi utilizado por Deus para falar com outras pessoas, com outras criaturas. Eu a acolhi e a partir daquela madrugada, eu passei a trocar mensagens com ela rotineiramente. Ora eu mandava um áudio, ora enviava um texto, incentivando-a para o enfrentamento daquela circunstância. E eu me dei conta, eu pensei comigo, essa companheira ela está enfrentando uma tempestade. E eu pensei na tempestade dela e pensei nas minhas tempestades também. Certamente todos aqui, em algum momento, acabam enfrentando uma tempestade, seja ela qual for. E eu precisava auxiliá-la. E foi nessa madrugada que nasceu o desejo de escrever esse livro, Ouvindo Deus na Tempestade. Porque Deus fala conosco antes da tempestade, durante a tempestade e depois da tempestade. A grande dificuldade é a maneira como nós enfrentamos as adversidades que chegam até a nossa rotina, até a nossa existência. Algumas delas nós mesmos já fomos construindo ao longo do tempo, mas o difícil é reconhecer que nós temos parte dentro daquilo que nos faz sofrer. Essa é a grande dificuldade que cada um de nós carrega. Ter lucidez quando a tempestade desaba, quando a dor te aflige, quando o teu coração está angustiado. A lucidez escapa, o discernimento efetivamente desaparece. E a gente, num rompante, querendo escapar da dor, porque quando a dor nos aguilhoa, a gente quer reagir imediatamente. Nós temos dificuldade em ter sabedoria para, pelo menos por algum instante, parar e se indagar qual é a mensagem que essa tempestade vem me trazer. Ou nós poderíamos nos indagar, o que é mais difícil ainda, qual é a parte que me cabe na tempestade que cai sobre a minha cabeça? Porque nós sempre nos acreditamos criaturas injustiçadas, acreditamos que estamos sempre acertando, sempre somos assertivos nas nossas decisões, nas coisas que escolhemos fazer. E a tempestade ela vem justamente para nos propor uma reflexão e possivelmente uma mudança de ciclo naquilo que a gente está vivenciando. Às vezes a gente se demora batendo numa mesma porta muito tempo, alimentando circunstâncias e situações que são extremamente dolorosas e não conseguimos lidar com aquilo. Eu disse essa tarde, aqui conversando com os jovens e com os jovens há mais tempo como eu, que aqui estavam, que eu converso com muita gente morta.
E você vai dizer assim, mas você está em transe mediúnico? Não, eu não estou em transe, não. Eu estou lúcido. Pessoas que estão mortas porque o casamento acabou. Pessoas que estão mortas porque não conseguem lidar com uma negativa que a vida traz. Pessoas que estão mortas porque entendem que a vida delas deve exercer um controle sobre a vida do filho, sobre a vida da esposa, sobre a vida do marido. A Terra é um mundo de muitas frustrações e todos nós as experimentamos em dado momento. Todavia, nós precisamos, e o Espiritismo ele tem um papel a cumprir na nossa vida, no sentido de alargar a nossa compreensão acerca dessa vida cíclica. Porque você já enfrentou outras tempestades assim como eu. Mas a dimensão da tempestade, ela é diretamente proporcional à resignação, e a resignação, eu não estou aqui dizendo que diante da tempestade que nós devemos nos colocar num comportamento de inércia, ou de alguém que deve reclamar da vida, dos problemas dolorosos que nos afligem, porque as tempestades elas vão se suceder e cada um de nós, no seu tempo certo, acaba enfrentando uma tempestade. O meu amigo que fez a minha apresentação, ele disse que eu sou do Guarujá, não foi isso que ele disse? Não foi, pessoal? Se responder logo, vai acabar logo, tá bom? Ele disse isso. E eu tenho que atravessar muitas vezes do Guarujá para Santos. Quem conhece a região sabe. Então você pega aquele ferry boat, às vezes você está com pressa, quando você vai atravessar, a balsa para. Aí vem um navio. Aí depois vem outro navio. Aí para testar nossa evolução com a paciência, vem um terceiro navio. Mas o que eu estou querendo dizer? Passam aqueles navios enormes, e eu cheguei a trabalhar durante um período da minha vida no cais, fazendo manutenção de portainers, navios com 2.000, 3.000, 4.000 containers, verdadeiros gigantes. Mas aqueles navios, quando eles chegam na barra, antes de entrar no porto, eles precisam de alguém que conheça o canal para entrar. Então esse profissional tem o nome de prático. A minha amiga ali conhece bem. Na reencarnação passada ela foi prática lá no Porto de Santos. Então, precisa do prático. Vai uma lanchinha lá, não é isso? Leva o prático até o navio e ele, o comandante, que é um homem que conhece de carta náutica, de satélite, de tudo, ele entrega o comando daquela embarcação gigante para que o prático conduza, porque é o prático que conhece os caminhos mais apertados do cais. Se ele fizer uma manobra equivocada, o navio encalha. O que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que aquele brutamontes daquele navio, quando ele está em alto mar, que a tempestade se abate no casco dele, as vagas oceânicas que arrebentam na embarcação, ele vai se guiando pelo satélite. Assim como o avião, quando ele vai pousar e o teto está baixo, né, neblina, etc., ele se guia pelos instrumentos. Então, o navio precisa de uma carta náutica para ultrapassar as dificuldades, as tempestades. E também é interessante que muitas vezes o navio vem no escuro da noite e tem um farolzinho lá com a luz que você olha e você fica pensando, mas como é que essa luzinha aqui pode auxiliar um navio daquele tamanho a entrar? Pois é. Assim como o navio gigante precisa de uma luz, eu e você precisamos. Existem situações em que nós temos dificuldade em lidar com a embarcação da nossa vida. E nesses instantes, o Evangelho é a carta náutica. O Evangelho é a carta náutica para, no meio da escuridão da vida, das provas que te visitam, você tenha a possibilidade de aquietar o coração, silenciar a alma, acalmar ou aplacar a gritaria mental para prestar atenção, para enxergar a luz no meio da tempestade. Então, o navio não prescinde de um farol,
por mais diminuto que ele seja. E eu e você, na nossa travessia, não prescindimos do Evangelho. Porque a vida se caracteriza justamente por isso. Por tempestades imensas e situações das mais delicadas e difíceis. Então, tanto para mim, para o meu coração, quanto para o seu coração, Deus é o nosso farol. Deus é o nosso farol. E a gente precisa ter uma percepção da vida que nos permita, né? E o Espiritismo é fantástico, porque ele nos fala da proposta da fé raciocinada. Então eu preciso elaborar, entender, porque no meio do sofrimento a gente se perde, se angustia e a gente não consegue elaborar nada. Quando um paciente passa por um trauma, a gente auxilia o paciente a elaborar aquele trauma, ou seja, a compreender aquele trauma. Mas existem alguns passos, e quando eu afirmo que o Evangelho é uma carta náutica, eu gostaria de dizer que as bem-aventuranças, por exemplo, você quando lê as bem-aventuranças, e todos aqui já leram e todos já ouviram falar, e já viram muitas palestras sobre as bem-aventuranças, né, Arthur? Mas existem ali, veja como é, a gente só vai percebendo isso com o tempo. Que as bem-aventuranças, elas obedecem a uma ordem de educação pedagógica para nós. Então, qual é a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os humildes. Sem a compreensão dessa primeira bem-aventurança, todas as outras perdem o sentido. Por quê? O que é humildade? Primeiramente, a gente precisa entender o que é humildade. Será que andar com roupa furada, chinelo no dedo, será que isso é humildade? O meu amigo de tão saudosa lembrança, e todas as vezes que eu vou falar, eu lembro dele, porque ele é tão importante para mim. Às vezes eu lembro dele e me emociono muito, né? O nosso querido Richard Simonetti. Ele me dizia assim: Adeilson, humildade é ter a consciência daquilo que você pode fazer, da capacidade que você tem. Se você tem essa consciência, você deve fazer sempre o seu melhor. Isso é ser humilde. Não fazer aquilo que você não sabe, que você não tem competência, mas fazer tudo aquilo que é inerente à tua capacidade, ao teu jeito de fazer o melhor. Ele me dizia isso. E a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os humildes, nos fala, e é muito abrangente. É muito abrangente. É uma proposta educativa arrebatadora quando Jesus diz bem-aventurados os humildes. A gente começa a pensar na humildade. E lendo textos a respeito, a gente foi refletindo e chegando à conclusão que nós precisamos entender que as tempestades elas se fazem mais intensas porque nós não somos humildes. E o que é que eu quero dizer com isso? Nós precisamos nos esvaziar das nossas pretensões e das nossas presunções para que Deus possa ocupar espaços na nossa alma. Ninguém faz nada sozinho. É um entendimento muito claro do que é humildade. Nem eu faço, nem você faz e nem Jesus fez. Porque ele precisou de auxiliares. Então, é importante que a gente possa esvaziar o nosso coração para que Deus possa preencher os espaços na nossa alma. Se você buscar na história do cristianismo, muitos personagens, e nós já ouvimos falar sobre muitos, e ouvir sobre alguns personagens realmente nos emociona de maneira muito aprofundada. Quando eu ouço falar de Maria de Magdala, eu me sinto tocado profundamente, porque eu vou percebendo todos aqueles que fizeram um caminho para Jesus, eles manifestaram na sua condição a expressão dessa primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os humildes. Então eu ouço tanto essa história, que eu considero assim belíssima, daquela noite em que aquela casa que se movimentava normalmente, regurgitando pelo movimento das pessoas em busca do prazer e do gozo, que todos se surpreendem, porque aquela noite a casa estava às escuras. Então aqueles que passavam ao largo pela estrada surpreendiam-se. Aquela casa normalmente muito iluminada,
E naquela noite, estranhamente, ela estava em silêncio. E de repente o silêncio é rompido por algumas batidas no velho portão de carvalho. E as batidas eram insistentes, e o servo no interior da casa, ao ouvir as batidas, já se sente angustiado e preocupado, porque ele sabia que a sua senhora, quando se recolhe daquela maneira, ela não está bem e não quer ser interrompida. Então, pressuroso e preocupado, ele corre até o velho portão. Chegando lá, num movimento lento, ele puxa, porque o portão era pesado, e ele olha do lado de fora. Uma visita inadequada e inesperada. O homem que batia, de roupas rotas e andrajosas, dizia: eu vim aqui para visitar a senhora. E o servo disse a ele: não, a senhora não recebe hoje. Mas eu preciso falar com a senhora. Mas ela não recebe hoje. Mas se eu não falar com a senhora, eu vou fazer tanta altercação, tanto barulho, que no interior dessa casa ninguém vai dormir. Então o servo experimentou mais angústia ainda e dizia a si mesmo: mas e agora eu vou fazer o quê? Então ele disse para o homem da rua: aguarde que eu vou ter com a senhora, para ver se ela lhe recebe. Preocupado, ele encosta ao portão, caminha para o interior. Essa nossa narrativa é baseada, evidentemente, com o nosso jeito de contar, em cima da fala do texto trazido por Humberto de Campos no livro Boa Nova. Ele caminha para o interior e, chegando, passa pelo corredor imenso, vai até a porta onde era o quarto da senhora, e a porta se encontrava entreaberta. Então ele olha, e quando ele olha, ela se encontra sentada na cama, fitando o nada com os olhos desmesuradamente abertos. E ele não tinha coragem de tirá-la daquele ensimesmamento. Então, quando ele se volta, eu prefiro enfrentar aquele homem da rua e fazer com que ele parta daqui da porta. Quando ele se volta, o homem tinha entrado atrás dele e o tinha seguido. Empurra a porta e adentra o quarto e se coloca diante dela: senhora! E ela permanece ali. Parecia que estava sob os escombros de si mesma. E ele diz, entusiasmado: senhora, eu vi. E ela permanece inerme: senhora, eu vi Jesus de Nazaré. Tu não te lembras de mim? Tu não te lembras? Quando tu passavas na liteira do senador Próculos, e eu ergui a mão e disse: dá-me uma moeda, para que eu possa ir até Jesus de Nazaré. E rindo ironicamente, tu me atiraste um denário, que eu peguei no ar. E eu fui até ele, senhora, e ele me curou. Ela move a cabeça em direção àquele homem, e ele diz assim: vede. E ele mostra o dorso nu, a ponta dos dedos, que a reconstituição celular promovida por Jesus havia trazido para ele a saúde de volta. Senhora, ele dorme essa noite aqui em Cafarnaum, na casa de Simão Pedro, e eu sei que ele não dorme 2 noites na mesma casa. Então, algo no meu coração veio te chamar para te dizer para que tu vá até Jesus de Nazaré. Ela então levanta-se agora e diz: mas ele é judeu. Os judeus odeiam as prostitutas. Senhora, ele é o amor. Eu vi cantar canções de esperança para os corações aflitos. Eu vi ele cantar canções de salvação, prometendo um reino novo para todos os sofredores do mundo. Senhora, ide até Jesus. Ela se sente aturdida, em dúvida. Ide, senhora. Depois de tanta insistência, tanta fala contundente, por aquele homem que trazia o brilho nos olhos, ela começa a fazer um movimento. E o primeiro movimento que ela faz é o movimento de humildade. Bem-aventurados os humildes. Porque ela se decidiu a sair daquela posição e ir em busca de ajuda. E em muitas situações, eu e você
necessitamos fazer um movimento de entender que a vida não vai corresponder ao que você quer, que os seus filhos não serão exatamente o que você deseja, porque a gente educa, mas eles trazem a própria biografia reencarnatória. Eles trazem a sua condição porque eles vão trilhar os caminhos. Nós somos apenas, não é? Por mercê da misericórdia divina, facilitadores do caminho dos nossos filhos. E a gente se percebe isso muitas vezes tarde, porque a gente acredita que os nossos filhos são nossos. E o profeta e poeta Khalil Gibran já dizia: vossos filhos não são vossos filhos. Eles vêm através de vós, mas não de vós. Então a gente elabora um mundo de acordo com as nossas dificuldades e com os nossos filtros emocionais, os filtros dos nossos conflitos. E a gente lança um olhar para o mundo de acordo com as dores que nós experimentamos. A relação com os pais, a maneira como nós fomos educados, a maneira como a gente lida com a vida e com os nãos que a vida nos trouxe. E vamos trazendo uma percepção de vida que é como areia movediça, que em algum momento nós vamos cair. E a gente cria mais problemas e adoecimentos porque nós temos uma imensa dificuldade de falar do que a gente sente. Estou dizendo a mesma coisa desde ontem. Você pega uma criança e a criança fica com febre. E aí você leva no médico, não tem diagnóstico para a febre da criança. Mas a criança ela é tão sensível que ela registra a animosidade dentro de casa que os pais têm um com o outro. O que não se verbaliza, o corpo somatiza. Com a criança, com o adolescente ou conosco, com os adultos. Mas se a minha percepção de mundo é uma percepção absolutamente equivocada, evidentemente que eu estou muito frágil, pisando em areia movediça, e qualquer ventinho que bate se torna uma tempestade. E ela decidiu-se a ir até Jesus. Foi até Jesus, conduzida por aquele homem, e quando aproxima-se da casa em estilo retangular, fincada nas areias mornas de Cafarnaum, ele aponta: ali, senhora, ele está ali. Então ela, se enchendo de humildade, portanto estava com o coração preparado para que Deus pudesse habitar o seu coração. Ela vai, chega até a porta, que coincidentemente também se encontrava entreaberta. Aquela noite era uma noite muito especial. A lua com uma luz prateada e inesquecível. Então ela empurra a porta e a porta range em gonzos estridentes. E à medida que a porta abre, um retângulo da luz da lua prateada se deita no ambiente, iluminando o perfil de um homem. Ele era belo. E antes que ela pudesse tomar qualquer atitude, ele a chama pelo nome, Maria. Ela sente um impacto. Ele me chamou pelo nome, então ela corre, atira-se-lhe aos pés e começa a chorar. E novamente ele diz: Maria, Senhor, tu me conheces? E ele diz para ela: Ego bonos pastor sum. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece todas as suas ovelhas, não estranhas que eu te chame pelo nome. Senhor, se tu me conheces, tu sabe. E o Senhor sabe das angústias do teu coração, dos nossos corações. Maria ama. Amar a quem? Maria ama os teus filhos. Desgraçada de mim, desventurada de mim, que já varei meu útero 1000 vezes e não logrei a aventura de ser mãe.
Maria, quando eu digo para tu amares, é para tu amar os filhos que não têm mãe, as mães que não têm filho. Ama. Senhor, então, eu vou te entregar a minha vida. Um dia que não está muito perto, nem muito longe, eu pedi-la-ei. Agora vá e não peques mais. A nossa condição é de fazer efetivamente uma viagem em que a gente se proponha a ter um encontro honesto com Deus, como ela teve. Em que a gente possa se despir das armaduras das personas que nós representamos. Veja como é delicada a situação. Eu falei ontem e comentei hoje aqui que quando uma criança não pode manifestar as suas emoções, ela manifesta a emoção e ela sofre uma reprimenda, ela desenvolve o falso self, o falso eu. Porque todos nós queremos ser aceitos. Então a criança que manifesta a emoção e sofre uma repressão, ela vai se adaptar representando um papel que não expressa o que ela sente por dentro. É o falso self. E uma educação saudável, uma relação saudável, principalmente entre pais e filhos, passa pela realidade dos nossos filhos poderem ser quem eles são e não quem nós queremos que eles sejam. Então, eu não preciso apostar nada, porque eu sei que a maioria aqui de nós, e eu me incluo, sofreu essa repressão. Nós não pudemos chorar quando queríamos chorar. Nós não podíamos falar das dores que efetivamente visitavam a nossa alma, as nossas dúvidas, não porque os nossos pais eram pessoas ruins. É porque eu falando aqui essa tarde já disse, existe uma condição civilizatória que vai sendo rompida com a dor, com as tempestades que a gente enfrenta, para nos dizer que a educação, ela precisa de pertencimento. Pertencimento. Se não tem pertencimento no casamento, o casamento acaba. Se você não tem existência na relação, o outro precisa te enxergar, o outro precisa te ver. Caso contrário, você não existe. E a gente vai se adequando, desenvolvendo esse falso self, porque nós queremos ser aceitos. É a maneira mais fácil de nos tornarmos pessoas frágeis. E qualquer tempestade nos joga no chão. E às vezes nem é uma tempestade muito intensa. Mas nós carregamos dores, carregamos lágrimas acerbas. E é muito difícil a gente se colocar numa posição e entender. Espera aí, o que eu posso fazer? Em primeiro lugar, eu disse que a gente tem necessidade, todos nós, de nos esvaziarmos das nossas pretensões, das verdades que nós acreditamos, as verdades absolutas que a gente carrega e leva para onde vai e quer que essas verdades se expressem e se exprimam na sociedade e com as pessoas com as quais nós convivemos. Então, é evidente que, a partir da infância, por uma questão civilizatória, as pessoas vão se apresentando como personagens, construindo um falso self para serem aceitas. E a criança aprende isso quando ela é rejeitada em casa, quando o sentimento da criança não é valorizado, quando você não dá para ela esse sentimento de presença. Repetindo pela 10ª vez desde ontem, a psicanalista francesa Françoise Douto, psicanalista e pediatra, dizia que a criança precisa ser vista como sujeito desde o instante que nasce. Desde o instante em que a criança nasce, ela tem que ser vista como sujeito, tratada como tal. Ali existe um ser, não é um amontoado de células. E lançando meu olhar sobre isso,
com a lente da psicanálise, eu consegui compreender cientificamente, através desses psicanalistas, que são também missionários, e todo o saber e toda a ciência é bênção de Deus para o homem na terra, a importância da evangelização das crianças da idade do teu filho, Arthur. O quanto é importante para o teu filho se sentir uma pessoa presente. Eu disse aqui, a maioria não estava, evidentemente, que quando a criança nasce, ela tem a percepção de que a mãe é uma continuação do corpo dela. Ela ainda não se percebe como individualidade, evidentemente. Então, quando ela chora, a mãe coloca o seio na boca. Quando ela sente um desconforto, a mãe coloca a mãozinha na barriga. Ela para de chorar. O nosso primeiro ambiente de segurança foi o colo da nossa mãe. Os batimentos cardíacos das nossas mães. A primeira canção de vida que nós ouvimos. A melodia da voz das nossas mães. Os batimentos cardíacos nos davam segurança. E a gente foi sendo acolhido. As primeiras frustrações também. Chorava e a mãe estava ocupada e não colocava logo o peito na boca. Frustração. E a gente, desde o colo da nossa mãezinha, vamos nos estruturando psicologicamente. E o psicanalista inglês e pediatra Donald Winnicott dizia, e diz, e é maravilhoso que a gente aprenda isso, que do primeiro ambiente seguro que é o colo não precisa ser perfeito, precisa ser suficientemente bom. Do colo a gente começa a iniciar o processo de autonomia indo para o berço. É uma fase de transição, uma fase transicional. E existem os objetos de transição, objetos transicionais. Por exemplo, aquela fraldinha que você coloca no rosto da criança para ela dormir. Alguma mãe aqui fez isso? Alguma mãe fez? Só tem uma mãe que fez isso aqui em São Carlos? Outra. Olha, começou a pipocar mãe para todo lado. Olha que interessante. Aquele lençolzinho, a fraldinha ou paninho é um objeto transicional. Você coloca porque ela está saindo do colo. Daqui a pouco ela vai entrar num outro processo de autonomia. E é ali que se inicia também um outro momento de frustração, porque a vida é assim. E a criança vai se estruturando. A chupeta é um objeto transicional. Tem crianças que têm mais dificuldade. Então, você pode perceber que dependendo do ambiente da casa, se os pais brigam, se existe gritaria, a criança, olha o que eu estou falando, ela pega a chupeta com mais sofreguidão, ela não quer largar. Sabe por quê? Porque ela sente insegurança. E chupar a chupeta foi um tempo em que ela se sentia acolhida num ambiente suficientemente bom, que era o colo da mãe. Assim foi comigo, assim foi com você. Nós não precisamos ter pais perfeitos, pais apenas suficientemente bons. Nosso processo de desenvolvimento ele vai se dando assim. E tudo isso, e você pode dizer para mim, meu Deus, o que isso tem a ver com a tempestade? Tem tudo a ver. Porque nós vamos sendo preparados, se desenvolvendo psicologicamente, e quando a gente chega na adolescência, na idade adulta, a gente percebe muito claramente as pessoas que ainda precisam de um objeto transicional. Que se agarram a algumas coisas para terem segurança. Porque não conseguem lidar com as tempestades. Então eu vou dormir naquela posiçãozinha fetal, que fala muito a meu respeito. Uma posição em que eu me sinto protegido, como se eu quisesse voltar para o colo da minha mãe. Essas circunstâncias precisam ser muito consideradas e entendidas à luz da compreensão que a ciência nos traz hoje, a psicologia, a psicanálise, e também como espíritos, aprendizes que somos, que estamos aqui essa noite necessitados de colo. Só que o colo que a gente precisa hoje é o colo do Cristo.
Para quê? Para que você se torne santo e santa? Não. Para que nós sejamos seres humanos suficientemente bons. Não santificados, humanizados com certeza. Tendo essa percepção clara de uma relação que nós precisamos ter primeiramente conosco, para que eu não incorra no excesso das buscas fora de mim, no sexo, no álcool, no jogo, nas drogas. E todas as vezes que eu tenho um excesso, eu evidencio que algo está faltando dentro do meu coração. Todo excesso esconde uma falta. Isso é grave. Então a gente se atira nos comportamentos excessivos. E Maria de Magdala, ela se entregava a comportamentos excessivos, porque já existia uma busca por algo que ela não sabia. Ela queria um colo ou um lugar de segurança. E o Evangelho é um abrigo de segurança. A tempestade está intensa, o céu está desabando, o horizonte que estava iluminado tornou-se púmbleo. Se a tempestade está intensa, não saia na tempestade. O guarda-chuvinha é pequeno para tanta chuva que está desabando. Espera, aguarda, não tome decisões, não faça nada sob o peso da angústia, porque a angústia, ela é péssima conselheira. E quando nós estamos afetados e sofrendo, nós não temos lucidez para decidir. E as decisões podem nos levar para aumentar o tamanho da tempestade. Podem agravar as situações, podem causar outras dores. Então, calma. Se você que está aqui hoje está enfrentando uma tempestade, tenha calma. Ter calma não significa se colocar sob o manto da inércia. Mas se nós esperarmos algumas horas para elaborarmos a tempestade, e toda a adversidade ela precisa ser elaborada, entendida, compreendida, para que a minha ação seja uma ação assertiva. Eu não vou conseguir resolver tudo hoje, mas eu posso começar a administrar melhor essa dor que me aflige. Então Maria de Magdala se fez humilde e foi atrás do Cristo. E essa noite, aqui, nós podemos, hipoteticamente, mas dentro da proposta do próprio Jesus, que dizia que onde houverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu lá estarei presente, estarmos aqui reunidos, porque Ele aqui está presente. Mas eu só vou ter essa percepção clara se eu me tornar humilde. Por exemplo, se eu largar o WhatsApp. Porque Jesus não vai falar conosco pelo WhatsApp. Se eu deixar o celular. Se eu buscar o alimento espiritual que eu quero, porque ele está sendo ofertado pela espiritualidade que trabalha aqui nessa casa e que vai te amparar, te acolher, te fortalecer para que você possa enfrentar essa tempestade. Diz o profeta Isaías, me permitam aqui a leitura desse versículo 43 de Isaías, que diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seabe em teu lugar. Quando passares pelas águas da mágoa, tome cuidado para não permaneceres magoados. A sociedade hoje está patologizando os sentimentos humanos. Se você está triste, você está doente. Se você está magoado, você está doente. Se você está com raiva, você está doente. Se você não sente nenhuma dessas coisas, realmente você está doente. Precisa de tratamento. Porque você pode experimentar a mágoa, mas não viver magoado.
Ficar triste, mas não deve viver triste. Sentir raiva quando foi contrariado, mas não viver com raiva. E existe um movimento geral que faz com que as pessoas entendam que elas não podem ficar tristes. Pode e deve, mas precisa elaborar a tristeza. E tome cuidado. Se for buscar um profissional, médico da saúde, um psiquiatra, se ele te receitar um comprimidinho para ajudar a equilibrar o teu quimismo cerebral, a tua produção neuronal, ele vai estar te dando um remedinho para cuidar do efeito. Ele não está cuidando da causa. E esse remedinho para cuidar do efeito pode criar uma dependência. E a gente tem que buscar aprender a gerir, administrar. É difícil? Claro que é difícil. Mas a gente está aqui para esse aprendizado, gerir as emoções, gerir as sensações, a fim de que a gente não abra mais espaços ainda para que a perturbação se instale através de influências espirituais que acabam percebendo a nossa fragilidade e se aproximam pela similitude de condição adoecida, similitude de energia, de vibração, de sentimento que aproxima, atrai. E isso é algo que nos faz sofrer. Mas hoje, tanto eu quanto você, nas lutas particulares que empreendemos, nós já temos o Espiritismo. Já temos um Consolador. Já temos uma mensagem que vai fazer a diferença na nossa vida. Eu vou lançar no mês que vem o meu 102º livro. E desses livros todos que eu já escrevi, esse 102º livro, eu diria que é o texto mais sensível e mais bonito que passou pelas minhas mãos. Passou porque não é meu. Porque ele é de um consolo arrebatador. Arrebatador. O livro é de Bezerra de Menezes e tem o seguinte título: Um céu para o meu filho. Um céu para o meu filho. O livro começa com um jovem que se suicida e com uma mãe que, em desespero, começa a bater nas portas dos templos religiosos, porque ela precisava saber se o filho amado dela tinha um lugar junto a Deus. E as informações das religiões davam conta que ele nem merecia estar próximo a Deus, porque afinal de contas ele suicidou-se. E aquelas informações aumentaram o martírio, o sofrimento e a angústia daquela mãe que decidiu orar. Então ela ia para a igreja e ela orava. E ela pedia para Bezerra de Menezes. A oração dela tinha uma força tão impactante que os postos de registro de prece na dimensão espiritual registraram aquela energia amorosa que chamou a atenção, e Dr. Bezerra de Menezes foi comunicado: olha, tem uma mãe lá na Terra que quando ela ora, os nossos registros aqui, nunca se viu nada igual. Então, Bezerra de Menezes tem a sua atenção chamada para aquela realidade. E ele, ao perceber o que estava acontecendo, se decide a ir ao encontro dessa mãe. E ele vai. E ele a encontra numa igreja, num bairro modesto. Ela está ajoelhada. Dr. Bezerra de Menezes chega e se ajoelha do lado dela.
Porque esses espíritos são assim. As pessoas costumam colocar eles no altar. Os espíritas também não são católicos, não usam altares, mas um altar idealizado. Colocando Jesus fica muito longe de nós, Bezerra de Menezes fica muito longe da gente. Ele se ajoelha do lado dela e ela diz assim: Doutor Bezerra, evidentemente que ela não sabe que ele está ali. O senhor não tem mãe? Eu sou mãe. E eu só queria saber se existe um céu para o meu filho. Ele fica impactado, porque mãe é um caso sério, né? Mãe é um ser que precisa ser estudado pela NASA. A mulher, quando fica grávida, ela começa a dormir, depois que o filho nasce, ela dorme com o olho aberto e outro fechado. Isso vai a vida toda dessa criatura. Não é assim? E ele ouve uma voz, e a voz diz assim: Adolfo, chamando ele pelo primeiro nome. Adolfo, ele se vira para olhar e era a mãe dele, Dona Fabiana Cavalcante, que diz assim para ele: Meu filho, você precisa andar pelo mundo, visitar as mães e dizer para elas que todo filho de Deus tem um céu. Então, eu já falei muito sobre o livro, né? Mas o livro vai nesse perfil de consolo. Não trata apenas de suicídio, trata de dramas humanos. E a Dona Fabiana Cavalcante, ela participa do livro também, atendendo e acolhendo outras mães. Então você que está aqui nessa noite, que sofreu ou que está sofrendo uma tempestade, precisa ter em conta que a proteção divina não te abandona. Acalma-te. Acalma-te para que, assim como Jesus disse Maria, ele possa pronunciar o seu nome na acústica da sua alma e dizer para você que te ama também. Se silenciarmos, se nos esvaziarmos, dermos espaço para que Deus possa habitar o nosso coração, Ele vai falar conosco. Vai trazer para o teu coração o consolo. Aguarda, espera, para que você possa se refazer para seguir adiante. Isso é tão importante para nós entendermos que todos estamos na mesma condição, a dor nos iguala, na mesma circunstância de ignorância. Daí a realidade de Chico Xavier ter aquela lucidez e aquela clareza de uma humildade que as pessoas não entendiam e não compreendiam, e a humildade dele permitia que Deus ocupasse espaços na alma daquele homem, como pode ocupar espaços na sua alma. Todos que viemos aqui essa noite, viemos porque temos sede. E essa sede não é a sede de H2O. É aquela sede que junto ao poço de Jacó, quando Jesus elabora aquele diálogo com aquela mulher e diz para ela que se ela bebesse da água que ele tem para oferecer, ela jamais teria sede. Aqui agora é o poço de Jacó. Eu e você somos os samaritanos. A religião, ou melhor dizendo, os religiosos levaram Jesus para longe de você e de mim. Mas ele está se aproximando do teu coração para te oferecer essa água, para que a gente possa se tornar fonte também, em algum momento. E vai depender de você, e vai depender de mim, em querer beber essa água. Eu me recordo, quando eu era menino, na minha casa, éramos em 8 filhos. 8. Meu pai, maquinista de trem no cais do porto.
Certo dia, o meu pai chega em casa, de trabalho no cais, trazendo 2 pedaços de corda e um pedaço de madeira. No quintal da minha casa havia uma goiabeira com galhos muito robustos. E o meu pai pega aquela corda e coloca na goiabeira e coloca madeira e improvisa um balancê. Éramos em 8 irmãos, tinha que tirar até ficha para poder ser balançado pelo meu pai. E eu me lembro que o meu pai puxava assim o banco e ele soltava. E quando o meu pai soltava, que alegria, porque eu ia bem pertinho do céu. Quando a minha mãe também puxava assim para trás e jogava, eu ia com as pernas bem pertinho do céu. Quando um estranho fazia isso, eu tinha medo. Quando Jesus estava no fundo da embarcação, e a embarcação estava balançando, 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 e os apóstolos desesperados, nós vamos perecer. E o homem dormindo. Senhor, salva-nos. Jesus se levanta, imagino até que ele tenha bocejado. Acalma o vento, acalma o mar. Sabe por que ele estava dormindo? Jesus era como eu no balanço da minha casa quando meu pai me empurrava. Jesus sabia quem estava balançando o barco. Era o pai dele. Então ele não temia que o barco viesse a sossobrar. Se a tua vida balança hoje, acalme-se. Porque o Senhor da vida pede que você não aumente a angústia e o desespero interior para que o barco não balance mais. Se nós mantivermos o mínimo de calma e nos esforçarmos para tal, a embarcação vai diminuir o balanço e nós vamos atravessar a tempestade. Quanto tempo eu tenho? Ontem me disseram, vai até meia-noite, Arthur. Tu acredita nisso? Eu doido para ganhar bônus hora, fui falando, né? Mas vocês não vão passar por isso hoje. Eu queria só falar um pouco rapidamente, como ele disse, eu tenho 101 livros, vou começar a falar do 101 agora, até às 10 a gente acaba. Mas é brincadeira. Nós temos ali o Evangelho segundo o Espiritismo para crianças, uma história infantil para cada capítulo do Evangelho, e temos o livro dos Espíritos para crianças. E temos esse livro que eu escrevi por causa desse momento dessa mulher, Ouvindo Deus na Tempestade, que é um dos meus livros que mais vende na atualidade, que é esse livro aqui. Tá bom? E muita gente tem lido para poder acalmar as suas tempestades. O Inimigo Íntimo, que é um dos meus livros que mais vende, que eu escrevi como psicanalista e como espírita. E o Tenho Sede, o Evangelho como terapia para a cura da ansiedade. Como eu sei que ninguém é ansioso aqui em São Carlos, esse livro não interessa. Eu gostaria de deixar uma mensagem final, em primeiro lugar de gratidão, pela oportunidade e pela confiança dos amigos, aqui a Vanessa, o Totti, a minha amiga Karina, o esposo dela, o Rogério, meu parceiro de pizza de Alite. Comer pizza de Alite é um resgate, né, para muita gente. Então é uma alegria poder voltar a essa cidade, reencontrar o meu amigo Arthur. A gente só se encontra nos eventos aí pelo Brasil, em congressos e tal. Eu me sinto feliz e jubiloso. Queria apenas dizer que as circunstâncias da vida, né, e podemos entender que aqui no planeta Terra nós não precisamos olhar para muito longe para ver o quanto a dor visita esse mundo. Basta um olhar para o vizinho. Talvez no banco aqui mesmo, sentado ao seu lado, exista alguém enfrentando uma dor que você não consegue imaginar. Ou na sua frente ou atrás de você. O que nós não devemos, em absoluto, é perder a esperança. É deixar de lado todas as possibilidades que nós temos de viver. Não tome o mal dos outros para você. Não se permita ser sequestrado
pelo mau humor alheio. Esteja atento a tudo aquilo que a vida te oferece. O mal dos outros não é teu. Tenha isso em mente. E se você encontrar alguém, mesmo dentro da sua casa, alguém que não esteja bem emocionalmente, os benfeitores têm tantas mensagens legadas pela psicografia do Chico, e eu me lembro de uma em especial. Se você encontrar alguém irritado, amargurado, reclamando da vida, a benfeitora Maria Dolores, ela diz assim: um companheiro de lado, triste, esquisito e calado, causando preocupação. É sempre alguém que procura consolo à própria amargura, pedindo compreensão. Se te mostra a voz de briga, dá-lhe em troca a frase amiga, que nada te possa alterar. Ou simplesmente irradia uma oração de alegria que lhe atenue o pesar. Fitando qualquer pessoa que te injuria, perdoa e auxilia mais e mais. Na multidão, no barulho, são tantas máscaras de orgulho, são dores descomunais. Ante os irmãos em revolta, saibas que estás sob a escolta dos mensageiros do bem. A dor, no tempo, varia. Cada qual tem o seu dia. Nunca reproves ninguém. Eu desejo a todos um feliz retorno aos vossos lares, porque é maravilhoso ter um lar, não é verdade? Não é importante se esse lar é uma mansão, ou se é um ninho, ou se é uma casa no caminho, uma tapera na favela, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista a figura do amor. Amor de mãe ou de pai, de esposa ou de marido, a presença de um filho ou a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, te direi: obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado porque eu creio em Ti. Pelos senhores, pelas senhoras, pelos vossos lares, pelos vossos filhos, pelos vossos pais. Muito obrigado, Senhor. Muita paz. Muito obrigado, Deus. Foi excelente. Muito bom mesmo. Muito bom ouvir. Peço que fica mais um pouquinho aqui no palco. Gostaria de chamar a nossa vice-presidente, a Márcia Elias. Márcia, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Vamos lá. Por favor, Márcia. Márcia, gostaria de se entregar uma lembrancinha aqui de São Carlos. Gente, eu vou interromper um pouquinho aqui o nosso convidado para falar de um trabalhador nosso. É um trabalhador voluntário que ele realmente ouviu Deus na tempestade, sabe? E hoje é aniversário dele, nosso amigo Alexandre. Alexandre, em nome de todos, a gente tem um carinho muito especial por você, porque você teria tudo para desistir e você enfrenta. Então, receba as nossas homenagens.
É físico, é uma lembrancinha, mas que fique para você o amor que a gente tem por você, viu? Obrigado a todos. Como o título do livro Ouvindo Deus na Tempestade é exatamente para mim. Para todos nós, né? E como todos, a maioria sabe que eu tenho esclerose múltipla. Eu ia muito pro HC, vou ainda. E médicos de lá chegou a falar para mim que eu não andaria 10 metros. Saindo de lá, agradecendo a Deus e falando, quero ver se eu não vou andar. Tirei carta. Hoje dirijo e dou caronas com muito orgulho. Uso bengala, que é a minha Gisele Bint. E, em vez em quando, ainda dependo dela. Por conta do equilíbrio. Não falava direito, não tinha muito raciocínio. Cheguei no Caibar, pedi auxílio para Márcia. E de lá, comecei a fazer o COEM. Estou aqui na casa tentando ajudar um pouco, me doando um pouco. Que pessoas perguntam para mim, não cansa? É um cansaço prazeroso, não cansa para mim. E sim, eu sinto mais motivado. E cada algo que se faz na vida é um presente que Deus nos dá. Então devemos sempre lutar contra, não receber a dificuldade como um vale de lágrimas, e sim uma luta e persistência para a gente vencer na vida. Então, cada um tem a capacidade de vencer. Se todos nós estamos nesse planeta Terra, porque Deus conhece e sabe do seu potencial. Nunca desista de você. Se ama, se doa, se valoriza. Parabéns, Ale. Oi. Não, não pode sair ainda. Vamos ficar mais um pouquinho aqui com você. A gente vai doar os livros. Larissa, até que número? 135. Diga um número, por favor. 25. 25. Quem que é, Lari? Denis De Biasi. Por favor, venha. Palmas pro Denis. Obrigado, Denis. Denis, volta pra gente tirar uma foto. Isso. Nossa, fotógrafo oficial tá muito emocionado. Nem lembra mais de tirar foto. Mais um número. 47. 47, Lari. Oi? Ah, Gerhard. Parabéns, Gerhard. Palmas pro Gerhard. Muito bem. Obrigado, Gerhard. 12. 12. Ah, o Arthur. É. Pessoal, eu acho melhor fazer uma auditoria nesse sorteio.
Agora sim eu te libero. Obrigado, Adeilson, mais uma vez. Obrigado a todos vocês. Os livros do Adeilson estão aqui à venda. Vocês podem passar ali no stand, que ele com certeza assinará para vocês com o maior prazer. Muito obrigado pela presença de todos vocês. E mais uma vez lembrando que aqueles que fizeram contribuição voluntária para esse evento de hoje, o dinheiro vai ser integralmente doado à ONG Infinito Azul. Isso. Espaço Azul. Acho que Espaço Azul. Espaço Azul. Espaço Azul. Eu não anotei, não lembro. É uma criança que cuida de 118 crianças autistas. Então, o dinheiro vai ser doado vai ser comprado em guloseimas para eles, para ser doado no Dia das Crianças. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Amanhã é só para os trabalhadores, amanhã. Agradecemos a presença de todos vocês. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Bom retorno aos seus lares. Tchau, tchau.